Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma capacitação. Hoje a gente vai para a Escandinávia, aproveitar um pouquinho do frio escandinavo, que já por lá deve estar muito frio a essa altura. Caeiros está em Lisboa, toda agasalhada, imagino como está na Escandinávia o tempo, né? Já com certeza muita neve por lá. Se bem, Caeiros, que eu vi que semana passada, eu acho, retrasada, nevou na Serra da Estrela já, né? Sim, já. Já nevou aqui, já. Legal. Venha também com a gente agora o Félix, que é nosso diretor, que está lá na Espanha, está na Terra Santa dele lá, né? Está em Toledo. Bom, gente, e hoje nós vamos percorrer um pouquinho da Escandinávia, essa região exótica, diferente, ao mesmo tempo encantadora. Eu vou passar a palavra agora para o Félix e logo depois para o Caeiros e a gente já começa. Lembrando sempre que as transmissões são feitas simultâneas também pelo nosso canal do Facebook, ficam arquivadas na nossa biblioteca no YouTube e sempre mantenham desligado o microfone e a câmera para que a gente tenha uma apresentação de qualidade melhor, tá ok? Boa apresentação para a gente, Félix, com você. Perfeito, obrigado, Edinho. Boa tarde, bom dia para todo mundo. Aqui já boa noite quase, tá? Hoje vamos para a Escandinávia. Acho que estão vendo bem a tela. Sim. Eu queria mostrar a vocês duas questões. Uma, como já tem falado Marcos, toda a nossa programação está no portal da Mondiale. Estamos com uma promoção de preços congelados neste momento. Você pode comprar o produto do 2021, 22 ao preço de o 20, tá? Então aí temos uma promoção até final do ano. Questão bem importante, sempre manter os protocolos de biosseguridade. Tá? E por isso nós fomos o primeiro tour operador espanhol certificado neste Safe Travel, este selo aqui. Tá? E eu queria mostrar a vocês esta questão de os ionizadores, é o equipo de purificação dos ônibus. Tá? Aí na foto do meio está vendo todo o aparelho do aire-condicionado desmontado, onde estão colocados estes ionizadores, de tipo Eco 3, o mesmo sistema que está nos aviões também. E a partir de aí temos também instalado dentro dos ônibus, desinfectante ambiental 360 graus, o gel hidroalcoólico, enfim, tudo aquilo que precisa nossos passageiros neste momento para fazer a viagem, tá? Logicamente, neste momento é obrigatório o uso de a máscara, pero também a gente está muito expectativa das vacinas. A semana que vem está começando a vacinação em Inglaterra, né? E a partir de aí, achamos que também para o resto da Europa, ok? Importante também estas viagens pós-pandemia que a gente já tem largado há quase um mês atrás, que é essa Europa VIP. São roteiros fora das rutas habituais, pensado para para 4 ou 6 pessoas em umas vans de luxo, tá? E, logicamente, com saídas diárias. Aqui não estamos falando dos roteiros habituais, sino que estamos dando uma opção para aquelas famílias, aquelas pessoas que queiram fazer uma viagem um pouquinho diferente. Tá? Saindo das rutas habituais, indo para alegas, para mosteiros, para visitar coisas diferentes. Okay? Hoje vamos para a Escandinávia, da mão de Antônio Caeiro, que vocês conhecem muito bem. E hoje também é a última webinar nosso como Travax neste ano. Vamos fazer uma paradinha até o 20 de janeiro do ano próximo, porém também a desejar muitas boas festas a todos vocês e com você, Antônio. Aí está, ok, perfeito. tá bom.
Olá a todo mundo, boa tarde aqui, bom dia para aí no Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação. Hoje vamos falar sobre os países do norte da Europa, conhecidos como Escandinávia, né? Quando nós falamos de Escandinávia, falamos basicamente de 3 países, né? A Suécia, a Noruega e a Dinamarca. Se você juntar a Finlândia, ficam os países nórdicos, né? Mas hoje vamos fazer um roteiro que vai passar por esses 3 países da Escandinávia e depois, se vocês quiserem continuar a vossa viagem, podem ir aí do lado a São Petersburgo, a Finlândia, a Rússia, é uma continuação da viagem, né? Mas eu vou terminar a minha explicação em Estocolmo, na Suécia. Como vem aí nesse mapa do lado esquerdo, que a parte dos 3 países, o único que tem montanhas bem altas, né? Que agora, como o Edson já referiu, está tudo cheio de neve, né? O pessoal aí da Escandinávia, quando quer fazer esqui, vai fazer esqui, vai esquiar para a Noruega, não é? Que é o único desses países que tem montanhas com altitude suficiente para ter neve o ano inteiro, não é? E que tem as pistas, não é? E também no norte da Suécia fica a Lapónia, não é? E da Finlândia. A Lapónia é onde vive o Papai Noel, não é? E que nesta época, se fosse um ano normal, se faziam muitas viagens para a Lapónia para ver a aurora boreal, não é? É aí que se vê aquele fenómeno. Aqui vê umas ondas de cor, de coloridas voando no céu, não é? Que é a aurora boreal. Isso é no norte da Suécia e no norte da Finlândia. Assim que hoje o nosso roteiro vai começar na Dinamarca, que fica no norte da Alemanha, não é? Depois vamos entrar na Noruega e terminamos finalmente na Suécia. E como eu já referi atrás, se vocês quiserem continuar a vossa viagem, se não quiserem terminar em Estocolmo, pois sempre podem pegar um ferry e fazer a continuação da viagem, que vai até Helsínquia, vai até as repúblicas do Báltico, por exemplo, até Tallinn, e podem seguir, inclusive, para fazer uma parte da Rússia, de São Petersburgo e Moscovo, não é? Mas nós vamos só fazer a Escandinávia. São países que, apesar da dimensão, sobretudo a Suécia e a Noruega, têm muito pouca gente, não é? E são países que são considerados normalmente os países mais civilizados do mundo inteiro, não é? Tem pouca diferença salarial entre quem ganha mais e quem ganha menos, tem um Estado social muito bem administrado, de maneira que tem uma qualidade de vida que é impressionante, não é? Os salários nesses países são muito elevados, não é? Muito elevados, pagam muitos impostos, mas tudo funciona bem, de maneira que o povo vive, de uma maneira geral, vive bastante bem, está satisfeito com os seus governos, não é? O que já não é mau nos tempos que correm, não é? Também, outra coisa, aí temos um problema da luz, não é? Aí tem pouco sol. Agora, por exemplo, se fosse possível viajar nesta época e se chegasse nesses países, estava tudo totalmente na escuridão, não há praticamente luz, não é? Tem 24 horas de escuro. Aí tem que trocar as lâmpadas dos automóveis, tem que trocar a iluminação pública, o pessoal fica um pouquinho deprimido, não é? Isso é uma justificação para tanto suicídio, apesar do nível de vida e de serem países muitíssimo bem administrados, mas tem esse problema que é a luz, não é? Chegando no verão, a partir da primavera, a partir de abril, começa a temperatura a subir, começa o sol a aparecer, até que chegamos em julho e agosto, que tem 24 horas de luz, todo dia luz, não é? Tem o sol. No verão não faz frio, a temperatura pode facilmente chegar aos 32 e mais graus de calor, o tempo está ótimo, portanto o ideal para viajar para esses lugares é a partir de abril, maio, até setembro, não é? Setembro já começa a escuridão, um pouquinho menos de luz, de maneira que no verão não tem problema com o calor, que faz calor, não é? E o céu está sempre azul, é lindo, são paisagens lindas, não é? Nesta nossa viagem que vamos fazer, pois, vamos chegar a Copenhague. Copenhague é a capital da Dinamarca, em termos de território é o mais pequeno destes 3 países da Escandinávia, não é? Aí estão vendo já algumas panorâmicas da cidade de Copenhague, desde a parte onde está Christiansborg, o parlamento, que é na foto de cima, uma panorâmica geral, e na parte de baixo o antigo porto, o bairro dos pescadores, conhecido como Niavd, que é a parte mais interessante da cidade, mais divertida, cheia de lojinhas e cheia de bares, restaurantes, por tudo quanto é lugar. A comida nesses países é cara, não é? Só para terem uma ideia de como é que funciona, uma Coca-Cola e um hambúrguer, por exemplo, facilmente você paga 25, 30 euros, não é? É muito caro.
porque eles têm salários muito altos, mas também tem aqueles restaurantes normais que se encontram em todo o mundo, desde o McDonald's, o Kentucky Fried Chicken, tem restaurante chinês, por italiano, onde se come mais em conta, não é? E aí nessa zona do norte da Europa se come muito peixe, não é? Sobretudo o salmão, que vocês vão ver por tudo quanto é lugar, não é? Assim que nesse dia é a chegada, vocês chegam. Copenhague é uma cidade fácil de circular, uma cidade plana, né? Assim que esse dia vocês chegam, vão para o hotel, à noite tem uma recepção pelo guia, o guia vai dar umas explicações para vocês de como circular na cidade, o que é que vão fazer, não é? E no outro dia, então, no terceiro dia, nós vamos começar a nossa panorâmica da cidade de Copenhague, né? Claro que essa panorâmica que nós vamos fazer algumas paradas, vamos fazer uma parada desde a parada no Palácio Real, que vocês estão vendo aí nessa foto. Todos estes países são regimes monárquicos, né? Tem um rei ou uma rainha, né? Mas que tem um papel só de representação do Estado, não tem um papel executivo, digamos, não é? O executivo está nas mãos do primeiro-ministro, que sai das eleições que se fazem para o Parlamento, que é o sistema normal aqui na Europa. Neste caso, aqui são monarquias chamadas constitucionais, não é? Tem um rei que passa o poder para seus filhos e ele vive aí nesse palácio. Ela, que neste caso é ela que vive aí nesse palácio, também tem um render da guarda, que normalmente é feito por volta do meio-dia, e ela vive aí nesse palácio que vocês estão vendo aí, que se chama Amalienborg, não é? Do outro lado aí tem o mar é o mar Báltico, não é? E aí vocês têm do outro lado do palácio, que é um hexágono com 4 palácios bem iguais, não é? E então tem a ópera, que está do outro lado, um edifício moderno, e nós vamos fazer uma parada por aí, claro, o guia vai convosco a explicar um pouquinho desse palácio, como é que funcionam as coisas, fala um pouquinho também da organização social, como é que se vive, enfim, aproveita esse espaço aí, normalmente, para falar um pouquinho de como é que se vive nesses países, né? Depois saímos dessa zona central e vamos em direção onde começou a cidade de Copenhague, não é? Que nessa chama Citadela, que era uma fortaleza, que como vocês veem tem uma forma de uma flor, não é? Que nós vamos parar aí, vocês têm tempo livre para poderem passear nessa fortaleza, que são para ver a paisagem do interior, um pouquinho, com jardins, tem um moinho muito bonito, não é? O moinho antigamente servia para moer o cereal e tudo isso, não é? E o canhão, enfim, isso ainda hoje em dia é um recinto militar, não é? Mas é um jardim público que os turistas, normalmente, é muito frequentado por turistas. E é também pertinho aí dessa citadela que nós vamos ver o símbolo da cidade de Copenhague. Aqui, de facto, são 2. O mais famoso de todos é a Pequena Sereia, né, que vocês estão vendo aí em cima. Essa Pequena Sereia que habitava aí no Mar Báltico e se apaixonou por um príncipe, não é? E como que ela tinha uma voz muito bonita, não é? Cantava maravilhosamente, como todas as sereias, né? E aí ela achou que tinha um problema para tentar conquistar o príncipe, ela tinha que se mudar, não é? E então se transformou o seu rabo de peixe em pernas, não acabou essa transformação total, porque perdeu a voz, não é? Aí aquela voz linda que ela tinha, que cantava todo mundo, né? E aí o príncipe deixou definitivamente de olhar para ela e ela, enfim, ficou um pouquinho triste e aí ficou com meia cauda de peixe, meias pernas de ser humano, não é? É uma escultura que tem 1,5 metro de altura, é pequenina, né? Nós vamos, claro, parar aí junto à Pequena Sereia. A Pequena Sereia foi mandada a fazer por um senhor que foi o fundador dessa cerveja famosa, que é a Carlsberg, não é? Carlsberg é uma cerveja de Copenhague. O fundador, foi ele que foi ver um espetáculo de ópera e aí ficou encantado com uma bailarina e então utilizou essa bailarina para... Ele não, quem mandou fazer um escultor, mas o modelo para essa Pequena Sereia de Copenhague foi precisamente essa bailarina que o tal de fundador do Carlsberg ficou encantado, né? Essa fundação Carlsberg também mandou fazer essa outra escultura, uma fonte, né, que vocês estão vendo na parte de baixo, que se chama fonte Gefjon. Gefjon é uma deusa dessa mitologia nórdica, o mais conhecido de todos, é aquele cara que tem um martelo gigante, o Thor, não é?
e tem também as valquírias, toda essa mitologia nórdica, e tem esta deusa que se chama Gefjon, que é a deusa da agricultura, não é? E da fertilidade. E ela, havia um rei sueco que disse que lhe dava o território que ela conseguisse lavrar numa noite só, não é? E aí ela transformou os seus 4 filhos em bois, não é? Que vocês estão vendo aí, e numa noite só escavou todo o território, lavrou todo o território correspondente à Dinamarca, não é? A Zelândia, né? Como se chamava. E aí esse território foi entregue para essa deusa Gefjon, que está na base desse mito da criação do território digamos, da Dinamarca, não é? Por isso são 2 fontes, é uma fonte e a Pequena Sereia que estão uma do lado da outra. Claro que vamos parar aí para os vossos clientes poderem pegar foto dessa zona, que é a zona mais bonita, uma das zonas mais bonitas e mais panorâmicas de Copenhague. Depois dessa parte que nós iremos visitar, regressamos ao centro da cidade e passeio a pé, aí por essa Stroget, que é a avenida principal, onde ficam as lojas mais conhecidas, não é? Tem também restaurantes, enfim, é uma zona pedonal que dá para nós passearmos por aí tranquilamente, e iremos chegar até ao porto, o antigo porto, o bar de pescadores, não é? Que se chama Nyhavn, que é a parte mais animada da cidade. Aí depois no tempo livre vocês podem pegar esses barquinhos que vocês estão vendo aí para fazer uns passeios pelos canais, tem muitos canais, não é? Aí pelos canais de Copenhague, depois pode passear, aí sentar numa das esplanadas, dos cafés que tem por aí, almoçar tranquilamente aí juntinho do canal. É uma das zonas mais bonitas de Copenhague, que fica bem no centro, né? Copenhague é uma cidade muito tranquila, não tem problema nenhum, vocês podem passear, mas tem o problema das moedas, não é? Nesses países da Escandinávia, vocês não têm o euro, têm as que se chama a coroa, não é? E a coroa tem várias, depende, aí no caso da Dinamarca, são 7 coroas e 45 por cada euro, não é? Assim que vocês, antes de ir para visitar este território, esta zona da Europa, tem que trocar dinheiro, ou troca no aeroporto, à chegada, tem muitas casas de câmbio, onde os vossos clientes podem trocar, não é? Podem pagar com um cartão de crédito, portanto não vão ter muito problema, não é? Também passaremos nessa nossa visita, que já a parte central é toda feita a pé, iremos passar aí nesse palácio que está na parte esquerda, no alto, que é Christiansborg, que é onde tem o governo, o parlamento, não é? Vamos passar também aí a outro palácio real, o antigo palácio real, não é? Onde os reis da Dinamarca viviam antes, ainda hoje tem um escritório onde eles trabalham aí, não é? Aqui tem mais outra parte da cidade, que é na parte oposta dessa avenida comercial que eu mostrei. De um lado tem o Porto Velho, não é? O Nyhavn. Do outro lado tem esse edifício, é uma praça onde tem esse edifício de tijolo, que é a prefeitura da cidade, não é? Aí trabalha o prefeito, administra a cidade, né? E aí tem mais umas fotos dessa zona central, que é toda pedonal, não há carros, não há nada, de maneira que se está maravilhosamente no verão, não é? Já no tempo livre, aí pertinho dessa prefeitura, vocês podem, no vosso tempo livre, passear, e no final da tarde, eu aconselho no final da tarde, ir visitar esse jardim, esse parque de divertimentos que se chama Tivoli. O Tivoli tem uma entrada, não é? A entrada é 15 ou 16 euros, mais ou menos por aí, e dentro é um parque de divertimentos que tem vários divertimentos, tem também muito lugar, jardins e restaurantes, que se come maravilhosamente nesses restaurantes, que tem vários restaurantes de várias partes do mundo, não é? E é um parque onde vocês vão no final da tarde, visto que no verão, como eu já disse, você tem luz até muito tarde, faz calor, e aproveita para jantar nesse Tivoli, se divertir, passear, pegar fotos nesse jardim maravilhoso que fica bem no centro da cidade de Copenhague. Aí tem algumas fotos desse jardim, desse parque de divertimentos, não é? Tem desde a entrada aí, e essa estátua que vocês estão vendo aí, que tem Tivoli por trás, é a estátua do Hans Christian Andersen. O Hans Christian Andersen é um escritor famoso que nasceu em Copenhague, e foi ele que escreveu, por exemplo, a história da Pequena Sereia, não é? É um escritor muito famoso, não é? Que tem essa estátua para homenagear, que está pertinho da prefeitura, e do lado de lá, onde tem Tivoli, é a entrada principal desse jardim maravilhoso, desse parque de divertimentos. Não é? Alguém tem o micro conectado e está fazendo interferência. Assim que no outro dia vamos sair de Copenhague e vamos em direção
a outra cidade maravilhosa que é Oslo, que fica já na Noruega, não é? Mas essa tarde, na tarde que você vai fazer o translado para Oslo, no final do dia, você ainda tem o dia todo para aproveitar e normalmente os guias locais propõem algumas excursões para vocês fazer, se quiserem, porque, claro, podem ir dar um passeio até nos arredores da cidade de Copenhaga, vão ver um pouquinho o campo, não é? As praias também, que eles têm praias, embora não sejam praias brasileiras, mas as praias deles, não é? Com aquelas casinhas muito pintadas de madeira, e no finalzinho vão visitar esse castelo, que é o castelo que se tornou famoso, sobretudo quando o Shakespeare, esse escritor inglês do século XVI, 1500, não é? Escreveu uma famosa peça, um drama chamado Hamlet, não é? E o Hamlet é o rei da Dinamarca, não é? Que vivia nesse castelo que está aí na foto, e se faz uma visita para ver o tal de castelo do Hamlet, não é? Essa famosa peça do Shakespeare, não é? É o tal quando ele diz que algo está podre no reino da Dinamarca, não é? É uma frase muito famosa que foi precisamente dita por esse rei que vivia nesse castelo, não é? E aí, visitando o interior, vocês vão ver um famoso personagem, esse guerreiro que está aí embaixo, né? Que se chama Ogier. Esse Ogier é um guerreiro que está adormecido e que se desperta somente quando a Dinamarca está em perigo. Aí esse gigante, ele desperta e vai defender o Estado. É um protetor do país, não é? Esse Ogier. Tem outras coisas lá dentro, tem mobiliário, tem pinturas. É interessante essa história. Para além disso, vocês vão ver um pouquinho dos arredores de Copenhaga, que é muito bonito, não é? Já no final da tarde, nós fazemos o translado para o barco, né? Vamos para esse barco que está aí, e para fazer uma travessia de noite até Oslo, né? E aí é um barco que nós ficaremos alojados em cabinas, como estão vendo aí na foto, não é? São cabinas com vista todos para o exterior, não é? No fundo, é um navio de cruzeiros, não é? Você tem vários divertimentos a bordo. Nesse dia tem lojas também, onde vocês podem comprar, se quiserem. Até se compra mais barato do que na própria cidade de Copenhaga, né? E nessa noite tem um jantar incluído, um jantar buffet enorme, que você pode pegar o que quiser, não é? As bebidas é à parte, não é? Você só tem a comida incluída nesse cruzeiro. E depois vai dormir. Claro que tem bares, você pode ficar um pouquinho mais, tem discoteca também para dançar um pouquinho, faz o que quiser, ou vai dormir, não é? E essa noite passamos a bordo e no final na manhã seguinte nós chegamos a Oslo. Saímos do barco nesse dia e vamos começar diretamente com a panorâmica da cidade. Oslo é uma cidade pequena, não é uma das grandes metrópoles da Europa, não é? Uma cidade pequena, muito, muito simpática, muito tranquila, e aí nessa nossa panorâmica, aí entramos naquilo que se chamam já os famosos fiordes, não é? Os fiordes, eu já vou falar um pouco dos fiordes mais para diante, não é? Vou falar um pouco sobre o fiorde dos sonhos e já explico para vocês o que é os fiordes. Bem, no fundo, basicamente, os fiordes são braços de mar que entram dentro de terra, não é? Ocupando o espaço que antes estava ocupado pelos glaciares. Glaciares são enormes massas de gelo, não é? Que vão deslizando e vão cavando a terra, não é? E aí deixam vales muito profundos que são ocupados pelo mar. E esse é o fiorde de Oslo, não é? Nós vamos chegar de barco aí nesse fiorde, tem lugares lindos, paisagens lindas, né? Vistas lindas, lindas, lindas. A Noruega é um espetáculo, é dos países que, do ponto de vista da paisagem natural, para mim é dos mais bonitos da Europa, né? É linda a Noruega. E aí, nessa visita que nós faremos, vamos visitar a Fortaleza, que vocês estão vendo aí no vosso lado esquerdo no alto. Tem aí a Fortaleza, onde começou a cidade, é um velho castelo, da parte antiga da cidade. Passamos por aí, depois vamos passar no centro, passaremos na avenida principal, uma Alameda, né? Onde tem o Palácio Real, que vocês estão vendo aí no vosso lado direito, embaixo. Passamos por um edifício de tijolo moderno, né? que é a prefeitura da cidade, né? E depois vamos também saindo do centro da cidade e vamos até esse famoso jardim, que é onde tem as esculturas, um jardim que foi desenhado e foi decorado com todas essas esculturas, são centenas de esculturas feitas
por um cara que se chamava Vigeland. Era muito ele é muito polêmico porque o cara gostava de meninas muito novinhas, não é? Se dizia que era pedófilo. Hoje em dia seria um pedófilo, não é? Mas o que é facto, o que é facto é que eram muito polêmicas as esculturas dele, inclusive, não é? Tem esculturas muito complicadas, que eu não pus aí nenhuma, pus só aquelas que são mais decentes, digamos, não é? Mas todo esse parque está cheio de esculturas aí que nós vamos entrar e vamos até essa coluna que ocupa a parte central, uma coluna esculpida, parece um tótem, não é? Dos antigos vikings, não é? E aí está tudo rodeado de esculturas por tudo quanto é lado, tem canais, tem muita água, muito jardim, muitas fontes. É um parque muito famoso, aí tem uma escultura muito famosa que é o menino que está zangado, não é? Todo mundo pega foto aí desse menino zangado com os pais, com certeza, né? E tem muitas outras aí que vamos dar uma volta nesse parque, tem tempo livre, o guia vai explicar um pouquinho o simbolismo de algumas dessas esculturas que vocês estão vendo aí, de outras mais complicadas que eu não pus aqui, não é? E já depois voltamos para o centro de Oslo, para vocês poderem dar uma voltinha aí no centro, aí vem a Alameda com o Palácio Real no fundo, que é a avenida principal, é aí que tem os bares, restaurantes, as lojas de grife, embora seja caro, como eu já disse, não é? Tem o Porto, não é? Onde tem muitos restaurantes aí do lado, e aí depois vamos para o hotel descansar, não é? Já que no outro dia vamos, já em ônibus, vamos em direção ao alto, vamos à alta montanha, vamos começar viajando pela alta montanha da Noruega, né? Aí vem uma cena de vamos dormir a essa cidade que está aí, que é um pequeno povoado, não é muito grande, chama Geilo, não é? Que é uma estância de turismo de inverno, uma estância de esqui. Vamos dormir aí num desses hotéis de madeira que são tradicionais nas estâncias de esqui, não é? E até chegarmos a Geilo, pois vamos ver paisagens maravilhosas. Aí, se formos na primavera, começa o gelo, desaparece a neve, e então vamos ver cascatas, cachoeira por tudo quanto é lado. Vamos ver rebanhos de rena, não é? A rena é um veado, né? E se come muito carne de rena nessa época. Se tiverem sorte, podem inclusive ver algum alce por aí, não é? É um animal gigantesco, não é? E vamos ver lagos por tudo quanto é lugar, se formam lagos, cachoeiras, paisagens maravilhosas, não é? Com as casas típicas da Noruega, casas de madeira, com os tetos cobertos com relva, com terra, onde cresce a relva, não é? E aí uma grama, né? E aí isso torna a paisagem um espetáculo, não é? De maneira que vamos fazendo paradinhas, claro, para fotos, nessas cachoeiras, nesses lugares mais bonitos, e chegamos no final da tarde, aí em Geilo, e vamos dormir num hotel, que é um hotel de uma estância de turismo, da estância de turismo, e vamos ter um jantar incluído nesse dia, não é? Esse dia tem jantar incluído no hotel. No outro dia já saímos de Geilo e vamos em direção a Bergen. E nesse passeio que vamos fazer de ônibus, vamos até uma cidade que se chama Flamme, e em Flamme vamos pegar um barco para fazer um cruzeiro nos fiordes de cerca de 2 horas. Não é? Os fiordes eu já expliquei para vocês o que é, portanto, aí onde tem esses vales profundos, a profundidade aí pode chegar até 300 metros, 350 metros, não é? É água do mar, não tem ondas, é água do mar que entrou e ocupou esses vales, não é? Que foram escavados pelos tais glaciares que foram ao longo de milhares de anos escavando a terra até fazer vales profundos que são ocupados pela água do mar, não é? Aí esse que vocês estão vendo aí se chama o Fiord dos Sonhos, não é? Que é o mais famoso dos fiordes da Noruega, né? E aí embarcamos esse barco, vamos passar pelos canais aí, por canais que são braços de mar, né? Vêm-se golfinhos, porque são lugares muito tranquilos, os grandes predadores não entram nos fiordes, e então os fiordes são também utilizados por outras espécies para fazer criação, não é? Se vê muitos golfinhos, outro tipo de peixes, e é uma zona linda, não é? É das mais bonitas, vejam, se tem aí algumas fotos, não é? Com pequenos povoados nas margens do fiorde, montanhas altíssimas, não é? Do lado, e nós vamos embaixo, tranquilos, nesse passeio de 2 horas, para ver o famoso Fiord dos Sonhos, não é?
Vamos até Gudvangen e de Gudvangen depois em ônibus, o nosso ônibus nos espera e vamos até a cidade de Bergen. Bergen é uma cidade toda famosa por esse bairro de casas de madeira, aí nesse mar Báltico, aí no norte na Escandinávia, no norte da Europa, fica um mar que é o mar Báltico, não é? E as cidades, portos, à volta do mar Báltico, se organizaram naquilo que se chamou uma associação comercial dos portos do Báltico, que se chamou Liga Hanseática, não é? E essa Liga Hanseática, claro, todos os comerciantes que faziam parte dessa associação tinham os seus armazéns, claro, e viviam juntinho do porto, né? Nesse caso é de Bergen, e tem essas casinhas coloridas, que é um bairro todo de madeira, né? que chama Briggen, né? Vamos fazer um passeio a pé por esse bairro, aí dentro, para vocês verem um pouquinho como é que é feito o bairro, que hoje em dia é um bairro muito turístico, está cheio também, os jovens e os novos arquitetos, engenheiros, criadores de moda, isso, gostam muito de viver aí em Briggen, não é? Tem aí muitos ateliês de arquitetos, de novos criadores, tem lojinha, restaurante típico, não é? Aí tem também, claro, é o mar, aí fica o mar Báltico, não é? Assim que vamos chegar aí a Bergen, onde vamos dormir nessa noite, não é? Aqui tem uma imagem já desse bairro que eu falei, que é o bairro todo construído em madeira, né? Que já foi destruído várias vezes por vários incêndios, como é natural, né? Mas, enfim, foi reconstruído tal e qual. Isso era um bairro de pescadores, podem imaginar como era a vida aí, não é? No inverno, um frio, tudo cheio de neve por tudo quanto é lugar, não é? Que o pessoal vivia fechado dentro dessas casas aí, com aquecimento com carvão, e às vezes havia incêndios, né? Hoje em dia isso já não tem nada a ver, hoje em dia a coisa está muito modernizada e hoje é tranquilo, tem muitos restaurantes, como eu já falei, muitas lojas de souvenir, onde vocês podem comprar alguns souvenirs, algumas recordações típicas desses lugares, sobretudo da Noruega, e as mais tradicionais são essas duas figuras que vocês estão vendo aí, que são figuras duas figuras muito feias, né? Que se chamam os Troll, né? Os Troll fazem parte da mitologia também dessa região da Escandinávia, né? E são esses personagens muito feios que habitam os bosques desses países, não é? E diz a tradição que quando se encontra um troll, não se pode olhar para ele diretamente nos olhos, senão o cara fica bravo aí e xinga todo mundo e agarra no seu cajado e vai correndo atrás do pessoal para bater, não é? Portanto, isso eu nunca vi nenhum, não é? Mas se virem algum quando visitarem esses países, já sabem, não olhem nos olhos do cara, senão o cara fica bravo, não é? Os trolls, se chama troll, é esse, não é? Bom, depois para almoçar e jantar e passear, ou vão a um restaurante, dos muitos restaurantes que tem a cidade de Bergen, que é uma cidade encantadora, maravilhosa, né? Ou então vão a um mercado que fica pertinho aí desse bairro que eu mostrei antes para vocês. É um bairro onde os pescadores vendiam antigamente o peixe, né? Hoje é um mercado onde vocês podem comprar tudo o que é normal, no peixe, claro que tem o salmão se come de toda a maneira e feitio, receitas de vários tipos, né? Vendem salmão em sanduíche ou filetes de salmão que vocês podem comer na mão, não é? Dão um sanduíche. Podem comer carne de baleia, se nunca comeram, não é? Fumada. Podem comer marisco. Isso tudo se vende em bancas, como vocês estão vendo aí, tomando uma cervejinha. E é um lugar bem agradável para um almoço ou um jantar, inclusive, né? Se não quiserem ir para restaurantes onde é um pouquinho mais caro, né? Podem comer aí. Aí tem muitos espanhóis trabalhando, de maneira que nem sequer com a língua vão ter dificuldade, né? Porque aí se fala várias línguas e tem muitos espanhóis trabalhando aí nessas banquinhas desse mercado, né? No outro dia vamos sair de Bergen e vamos em direção a Balestrand, que também fica no outro fiord. Vamos nesse passeio de ônibus que nós vamos fazer, vamos continuar a ver as paisagens maravilhosas da Noruega. Vamos cruzar também um braço do fiord, vamos fazer uma pequena travessia em ferry, que é esse barquinho que vocês estão vendo aí, de Oppedal até Lavik. Vamos fazer uma travessia, há pouco tempo, não é só um ferry, entra ônibus e tudo no ferry, e vamos até essa pequena cidade chamada Balestrand, e aí ficaremos alojados num dos hotéis mais famosos dessa região, o hotel da Belle Époque, né? Que se chama
o hotel é Kviknes, não é? É um hotel maravilhoso, lindo, e nessa noite, claro, como o povoado é muito pequenino, aí vamos dormir e tem jantar no hotel, vamos jantar nesse hotel que vocês veem aí na foto junto ao braço do fiord, é lindo, não é? Tem um pequeno porto, aí dá para vocês passearem um pouquinho, depois de jantar, porque tem luz até muito tarde, não é? No verão. Não é? No outro dia vamos sair de Balestrand, vamos em direção a Oslo, sempre em ônibus, vamos vendo as paisagens que há por todo lugar, fazendo paradinhas para vocês pegarem umas fotos, e uma dessas paragens vai ser precisamente numa dessas famosas igrejas de madeira, né? Da Idade Média, quando toda essa região estava sendo cristianizada, não é? Se estavam convertendo ao cristianismo, deixaram de adorar os deuses da mitologia escandinava, e aí se constroem as primeiras igrejas católicas, e que se chamam igrejas stave. São igrejas de madeira, construídas no estilo da região, das casas dessa região, com muitos dragões, não é? Aí vocês estão vendo no teto que parecem dragões aí, que tem um pouquinho que ver com essa mitologia desses lugares, não é? São igrejas, enfim, católicas, né? E essa é uma delas, uma igreja do século VIII, uma das mais antigas. Antigamente havia muitas, hoje há poucas, já nem chegam a 1000, já não há 1000 igrejas sequer, há pouquinhas, né? E então tem um cemitério, como é normal, à volta. Vamos ver a mais famosa das igrejas, chamadas Stavkirke, né? A igreja está. Vamos entrar para vocês poderem pegar uma foto desse lugar, que é muito interessante, né? E no final da tarde chegamos a Oslo. E como vocês já visitaram Oslo, então esse dia é um dia para vocês poderem passear, desfrutar, passear na cidade. A zona central não é muito grande, e dá para vocês, claro, que irem para as ruas comerciais, visitar um pouquinho, pegarem fotos da Câmara de novo, que fica junto ao porto, não é? Onde nós desembarcamos já na parada anterior. E também nessa noite podem visitar o antigo bairro dos Pescadores, hoje tudo modificado, hoje é edifício moderno, que é essa foto que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, é tudo edifício moderno, mas está cheio de restaurantes aí, se come bastante bem aí nessa parte junto ao porto, não é? Inclusive no verão eles organizam põem uma orquestra a tocar e o pessoal vai dançar aí nesses cais. É muito animado, eles gostam muito de danças de salão, não é? E então é normal o pessoal estar jantando e se organizar de maneira quase espontânea esses bailes aí no cais aí de Oslo, não é? Também em Oslo podem visitar alguns museus interessantes, já que têm tempo. Normalmente os guias que acompanham propõem algumas visitas para vocês. Opcionais, se não quiserem, podem ir sozinhos, também não têm, apanham um ferry e vão até à Ilha dos Museus e visitar alguns dos museus mais interessantes da cidade de Oslo, nomeadamente o chamado Museu Viking, não é? A entrada é entre 15 e 16 euros, não é? E aí tem um barco que foi recuperado, um famoso barco dos vikings, o barco chamava Drakkar. Os vikings, falamos do século VIII, IX, ano 1000, é a época dos vikings, não é? Eram guerreiros que atacavam todas as costas europeias à procura de comida, porque no inverno estava tudo congelado, e então eles desciam nos seus barcos, atacavam muito a Inglaterra, por exemplo, nesses barcos que vocês estão vendo aí, chamados Drakkars, e atacavam as populações que viviam na costa para roubar comida, para levar para o seu país, não é? E, claro, os vikings, nós temos essa ideia dos vikings que apresentam sempre os caras com um chapéu com uns chifres, não é? Mas isso é mentira, eles não usavam esse tipo de chapéus com chifre, não é? Normalmente eles usavam esse capacete, no caso das guerras, esse capacete que vocês estão vendo aí, que foram recuperados nesse achado que fizeram do barco. É interessante, é uma visita interessante, aí explica um pouquinho a história dos vikings tão famosos, não é? Outro barco que vocês podem visitar, outros dois museus, aliás, são esses dois museus que vocês estão vendo aí na foto. Um deles é o barco Kon-Tiki, não é? Esse barco de palha, feito de palha, não é? Isso foi um navegador, um explorador
norueguês que quis provar que os primeiros povos a chegar nas Américas tinham sido na Polinésia, perdão, não na América, na Polinésia, que fica lá no Pacífico, não é? Tinham sido os vikings, não é? Quem chegou à América foram os povos que saíram da Polinésia para chegar à América na época antes do Cristóvão Colombo, não é? E aí ele reproduziu essa viagem nesse barco, foi uma viagem de 100 dias, nesse barco de palha, que tem essa reprodução do barco, que é o Kon-Tiki, não é? Que tem aí outro barco famoso, que tem outro museu famoso, é o Museu Fram. Foi um barco utilizado pelos exploradores noruegueses, entre eles o famoso Roald Amundsen, não é? Que fizeram tentaram chegar ao Polo Norte, não é? E então construíram esse barco de propósito. É um barco muito interessante, porque visitam o interior, vão ver aí as cabines onde eles se alojavam, tem a parte da enfermaria, os instrumentos de medição que eles usavam na altura para chegar no Polo Norte, que de facto o barco chegou a um determinado lugar, já não pôde avançar e eles chegaram ao Polo Norte, sim, não chegaram bem no Polo Norte, mas já chegaram por terra numa expedição muito famosa, né? Também podem visitar o Centro Nobel, o Prémio Nobel, esse senhor que está aí, o Alfred Nobel, ele era sueco, não é? Mas viveu muitos anos em Oslo, na Noruega, e foi aí que fundou, deixou a sua Fundação Nobel, e então é aí que se reúne o comitê para atribuir os vários prémios Nobel que são distribuídos pelo mundo, não é? E o Prémio Nobel da Paz é entregue em Oslo, nesse edifício que fica no centro histórico, não é? Todos os outros prémios Nobel são entregues em Estocolmo, na prefeitura da cidade, que eu vou falar mais para adiante, né? Mas podem visitar o Museu Nobel, aí explico um pouquinho com toda a história desse famoso prémio Nobel, não é? E nada, e podem passear, no outro dia é para passear. No outro dia já vamos de Oslo, e vamos sair de Oslo e vamos em direção a Estocolmo de ônibus, não é? Nesse percurso, entre Oslo e Estocolmo, um percurso que vai durar o dia inteiro, não é? Nós vamos parar numa pequena cidade chamada Karlstad, aí tem um rio, o rio Klarälven, e também tem um lago também, tem um lago gigante, né? E aí nós vamos parar, tem tempo livre para vocês poderem passear um pouquinho na rua comercial, almoçar. Normalmente almoçamos nesta cidade de Karlstad, a cidade de Carlos, não é? Que é o que quer dizer o nome da cidade, né? Aí, de maneira que, depois de almoçar, no final da tarde, lá para as 4, 5 da tarde, nós chegamos a Estocolmo, que é essa foto que vocês estão vendo aí na parte de baixo. Se vê uma foto desde o lago Mälaren, se vê uma foto da parte velha da cidade, que é o Gamla Stan, que eu vou falar um pouquinho, que é isto que vocês estão vendo aí, né? Essa é a parte central da cidade, onde nasceu a cidade, se chama Gamla Stan. Aí estão vendo, é onde fica o Palácio Real, é onde fica também a Catedral, enfim, é uma das fotos mais famosas. Aí, a cidade de Estocolmo é uma cidade que tem 1.300.000 habitantes, portanto é uma cidade grande, né? É uma das cidades mais bonitas da Europa, linda, né? Com esses edifícios coloridos para animar um pouco o ambiente, visto que aí, claro, o clima no inverno é um pouco rigoroso, né? E aí que param os navios de cruzeiro também, para desembarcar o pessoal, para visitar a parte velha. Tem 14 ilhas, é uma cidade que está situada em 14 ilhas, conectadas por pontes, né? E nós visitaremos, claro, as partes mais interessantes da cidade, nomeadamente essa parte velha, que se chama o Gamla Stan, não é? Gamla Stan, que vocês já estão vendo aí, e aí nessa parte que essa visita é toda a pé, não é? Nessa visita nós faremos, o ônibus nos deixa aos pés do Palácio Real, que é esse edifício que vocês estão vendo embaixo, onde vive a rainha, o rei e a rainha, e que é visitável, vocês podem visitar no vosso tempo livre, e que é a partir daí que, digamos, que começa o bairro histórico da cidade, chamado Gamla Stan. É muito interessante, muito bonito, com essas casas coloridas, as casinhas tradicionais dessa zona da Europa, muito coloridas, cheias de restaurantezinhos, de bar, com pequenas estradinhas muito estreitinhas, ruelas, não é? Que dá prazer viajar, passear por aí, é muito tranquilo, não é? E aí, juntinho
ao Palácio Real, que fica a catedral, uma catedral luterana, não é? Aí no Escandinávia são protestantes, maioria protestante, não é? E então as antigas catedrais, igrejas católicas, viraram igrejas protestantes, não é? Neste caso são luteranos, que foi, digamos que veio importado foi importado da Alemanha, não é? Os luteranos vem de Martinho Lutero, não é? Esse monge que provocou essa grande revolução chamada Reforma, não é? E então eles são todos luteranos, a maioria, não é? Esse bairro passeando, vamos passar nessa praça principal da cidade, onde tem esses edifícios coloridos, e tem esse edifício aí que se chama o edifício do Comitê Nobel, não é? Onde se reúnem os sábios, não é? As pessoas que se juntam aí nesse edifício para eleger os vários prémios Nobel que depois são atribuídos, entregam o prémio na prefeitura da cidade de Estocolmo, menos o prémio Nobel da Paz, que é entregue onde tem a Fundação Nobel em Oslo, como eu já falei atrás, né? Aí tem algumas imagens desse bairro chamado Gamla Stan, é um bairro, claro, muito visitado, é sobretudo essa rua principal, uma rua cheia de lojas, de souvenirs, tem restaurantes por tudo quanto é lugar. Se vocês quiserem sair um pouquinho, restaurantes internacionais, vocês aí encontram comida de todo mundo, aí todo mundo fala inglês, portanto não tem problema com a língua. Se não falam inglês, tem menus em espanhol, por exemplo, e às vezes em português também. Não tem, apesar deles não falar, de ser uma língua difícil, não é? Essas línguas escandinavas, mas eles falam várias línguas, é uma cidade que é muito visitada, esses lugares, é muito visitado por estrangeiros e de maneira que não têm problema com a língua, nem com a comida, não é? É um pouco cara, mas encontram comida de todo lugar. Também, se não quiserem almoçar ou jantar nesses lugares, tem um restaurante, são muito, debaixo desses edifícios da parte velha, eles tinham as caves dos edifícios, não é? Que eram os antigos armazéns, não é? E nesses antigos armazéns, que ficam na cave dos edifícios, tem restaurantes e tem pequenos bares por tudo quanto é lá. Se descem umas escadinhas, não é? E aí ficamos debaixo do edifício. Tem restaurantes muito interessantes, muito tranquilos, longe dessas multidões aí, onde se pode fazer um jantar bem romântico, não é? Alguns têm música também, não é? É um lugar muito bonito, é a parte mais bonita para mim, não é? Da cidade de Estocolmo, não é? Saindo um pouquinho dessa parte velha da cidade, então passaremos sempre a pé, aí saímos do bairro velho, vamos atravessar isso é o Parlamento, que vocês estão vendo aí, né? E o Parlamento divide o lago, né? De um lado tem um lago, que é o Lago Mälaren, que neste caso é a parte que está do lado esquerdo, né? Isso é um lago, e do outro lado tem o mar Báltico, né? Tem uma eclusa, né? Que para manter o nível do lago sempre num nível razoável, e a eclusa passa precisamente aí do lado do Parlamento sueco, não é? O Parlamento sueco é fácil vocês verem deputados suecos andando de bicicleta, chegando de bicicleta no Parlamento. É uma mentalidade que para nós latinos faz um pouquinho de confusão, não é? Mas como eu disse, esses lugares aí na Escandinávia são normalmente considerados os países mais civilizados em todo o mundo, e o pessoal tem escolaridade obrigatória já há mais de 200 anos, imagine, e isso se reflete na mentalidade. Eles são muito tranquilos, não gostam de barulho, são muito respeitadores da ordem e do silêncio, gostam de estar a sua privacidade, não é? Aí, de maneira que vamos atravessar essa parte aí central, que é o Parlamento da cidade, e o guia que vai acompanhando, normalmente explica um pouquinho para vocês qual é a organização administrativa da cidade, para que se entendam, que às vezes é um pouquinho diferente dos nossos países, né? E então saímos da parte velha, vamos por essa parte aí juntinho ao Parlamento, pelas ruas comerciais, a parte mais moderna, vamos cruzando a ponte e vamos ver a ópera de Estocolmo, que é esse edifício aí, ocre, assim, meio laranja, que está aí embaixo, já anoitecendo, não é? E entramos na zona central, que são as ruas comerciais, tudo pedonal, e aí tem lojas de grife do mundo inteiro, claro, tem lojas que não são baratas, mas tem um pouquinho também de tudo, também tem loja que não é cara, não é? Até chegarmos a essa praça que tem essa fonte, que são essa fonte aí, que
que esse monumento, essa coluna de vidro, chama essa praça Stortorget, não é? E é aí que também tem centros comerciais, é a parte comercial, onde vocês podem passear um pouquinho, também para passar o resto do dia, uma parte bem tranquila da cidade, não é? Também passaremos nessa nossa visita, vamos passar aí onde tem a prefeitura da cidade. É uma das prefeituras mais famosas no mundo inteiro, toda feita de ladrilho, não é? de tijolo. Fica junto ao lago Mälaren, essa água que estão vendo aí é de um lago, e é muito famosa essa torre, essa prefeitura, porque é precisamente aí que se faz a entrega num banquete que se realiza no Salão Nobre, que vocês estão vendo aí, que é tudo decorado com dourado, com mosaicos dourados, não é? Com a deusa da sabedoria, aí no finalzinho, não é? Tudo em mosaicos, e é aí que se monta nesse salão que vocês estão vendo aí, que tem a bandeira da Suécia, se monta as mesas para fazer o banquete, para se entregarem os vários prémios Nobel, com a presença do rei da Suécia. É aí nesse edifício, é lindo, né? O interior vale a pena visitar, não está incluído, mas vale a pena no vosso tempo livre, fica pertinho do centro, dá para chegar a pé, irem visitar o interior da prefeitura da cidade, que é lindo, né? Muito bonito, né? É uma arquitetura moderna, mas vale a pena, porque o interior de facto, é muito bonito, né? E aí também tem é importante também, porque aí se realiza essa cerimônia da entrega dos prémios Nobel, né? Outro dos locais que normalmente se visitam muito, também não está incluído, mas os guias normalmente propõem como excursão opcional, que vão com um guia local, que vai entrar nos lugares, e vamos para outra parte, outro bairro da cidade de Estocolmo, onde se encontra o famoso Museu Vasa. O Museu Vasa tem que ver com o Vasa, é a dinastia dos reis que governaram a Suécia, não é? Uma dinastia é os membros da mesma família que governam durante séculos, às vezes, não é? Até morrer um deles, sem descendentes, e aí passa o poder para outra família e se acaba a dinastia. A dinastia dos reis da família Vasa foi a mais importante da Suécia, foi quando a Suécia tinha, sobretudo com Gustavo Adolfo de Vasa, não é? No século XVII, que tinha um império importante, não é? No século XVI, XVII, tinha um império importante, dominou praticamente, conquistou a Finlândia, conquistou a Noruega, conquistou partes da Alemanha, de maneira que o Império Sueco, partes da Polónia, inclusive, o Império Sueco era muito importante, né? E este senhor, o Gustavo Vasa, decide mostrar o seu poder, ele queria mostrar o seu poderio militar, não é? A sua riqueza, e mandou fazer um galeão, que é esse galeão que vocês estão vendo aí, uma pequena reprodução, como ele era, e depois por trás tem o barco que esteve enterrado durante 300 anos no lodo do lago do Mar Báltico, porque de facto ele no final, quando fizeram o barco, o Gustavo Adolfo olhou para o barco e achou que era muito pequenino, não? Ele queria fazer uma viagem de barco até a Polônia, onde governava um primo dele, também da família Vasa. Né? Eu respondi que eu quero passar para vocês também. Espera lá, deixa eu já podem desligar o micro, por favor. E então ele queria mostrar para o primo dele que estava na Polónia que ele era mais poderoso que ele, né? E então achou que o barco que estava feito era muito pequenino e mandou aumentar o barco, né? E isso foi um erro fatal, porque o barco navegou apenas uns 300 metros, né? Navegou 300 metros, aí mesmo em Estocolmo, e aí se afundou e ficou enterrado durante 300 anos, né? Foi recuperado totalmente, e aí é um barco gigante, é um galeão, né? E é um museu chamado Vasa, e nós vamos entrar com o guia, e o guia que vai acompanhar vocês vai explicar um pouquinho tudo. Entramos dentro do barco, vão ver o lugar onde o pessoal dormia, vão ver o armazém, vão ver, enfim, o lugar onde tinham os canhões, vão ver, inclusive, que os corpos de pessoas, esqueletos de pessoas que foram recuperados, não é? Partes de esculturas, tudo isso. É um barco que praticamente está como quando foi feito, não é? É uma das visitas mais interessantes que há, imperdível. Quem vai a Estocolmo tem que visitar o Museu Vasa, que é de facto uma coisa imperdível, não é? Bem, e no outro dia acaba o passeio, não é? Aí já sabem que tem a opção ou terminar a visita em Estocolmo
e aí voar para os vossos países, ou se quiserem fazer mais uma semana de viagem, depois continuar para visitar os países bálticos, visitar a Finlândia, países bálticos, e depois terminar com São Petersburgo e Moscovo, já na Rússia, né? Portanto, aí vocês têm a várias alternativas. Ok, terminei a minha apresentação, obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado da viagem, obrigado por tudo, né? E me despeço já, boas festas para todo mundo, um Natal tranquilo e com saúde, que é o mais importante, né? Obrigado.